Pamela pra almoçar. Vamos, amiga, almoçar? Ai, gente, eu tô com tanta fome. Nossa. Vamos lá, Pamela. Anda, anda, que o cheiro tá bom, ó. Ah, vamos? Ah, não, Pamela. Olha ali. Ai, gente, saco não. Ah, tem... olha que gororoba é essa? Ai, gente. Ó, tô com a barriga cheia já. E aquilo ali? Nossa, parece que tá frito no óleo diesel. Aquilo ali é óleo diesel, gente. Meu Deus, quanto tempo que não troca esse óleo? Ah, não. Vamos lá, eu acho melhor a gente comer em outro lugar. Ah, não dá pra comer.